Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Auxílio emergencial foi prorrogado. Quais são os valores? Saiba mais detalhes sobre o possível retorno desse benefício que deve acontecer de fato a partir do dia 18 de março, já com os pagamentos liberados para o benefício do Bolsa Família com o final do NIS 1. Deputados e senadores divergem sobre regras sobre o retorno da renda emergencial. A proposta é considerada indispensável para garantir a retomada econômica em todo o país. Gente, olha, em meio aos avanços da Covid-19 aqui no Brasil, que impõe novos fechamentos do comércio, mais restrições, mais toques de recolher e o rígido lockdown, uma das maiores dúvidas da população envolve o possível e tão aguardado retorno do auxílio emergencial, que inclusive nunca era para ter parado. Janeiro e fevereiro foram 2 meses que foi provado de que muita gente atravessou e continua atravessando uma barra, uma situação difícil por falta de renda. Bem, esse tema do auxílio é um tema de intenso debate no Congresso Nacional. A proposta é considerada indispensável para garantir a manutenção financeira de diversas famílias essas que são consideradas as mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, impulsionar a retomada de diversos setores da economia. A economia ainda não deslanchou. O nível de desemprego continua subindo. Isso significa que mais estímulos financeiros serão necessários nesse ano de 2021. Estamos em uma encruzilhada. Se não mantivermos o auxílio emergencial e o programa de empregos, que é o famoso BEM, poderemos ver a economia naufragar, pois vamos tirar as pernas de sustentação da retomada, explica o economista Igor Lucena. Segundo ele, diferente de outros países, onde a queda da economia chegou a atingir 10%, o recuo do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro ficou em torno de 4,1%, embora represente um dos piores resultados nos últimos 120 anos. O índice indica a relevância da renda assistencial para a manutenção da economia. Quando a gente diz que caiu 4,1%, significa que preservamos centenas de milhares de empresas que conseguiram ter uma nova fonte de receita. Tivemos setores da economia que começaram a ter receita porque os seus clientes simplesmente começaram a receber o quê? O auxílio emergencial. E é esse o tema, que é muito importante nesse momento. O auxílio é citado por Lucena como uma medida necessária para recompor a renda desses trabalhadores, desses pais e dessas mães de família e, lógico, manter a economia funcionando, e seus defensores ressaltam a importância dele para pedir o seu retorno imediato. Afinal, o auxílio emergencial já está certo para ser prorrogado? Já. A resposta é sim. Previsão dia 18 de março. Vai depender de quê? Dia 10, teremos a reunião para debater e votar em 2 situações, 2 turnos na Câmara. Já passou no Senado. O Senado aprovou a PEC. A PEC já foi aprovada. Agora é com a Câmara dos Deputados Federais. O governo quer pagar 4 parcelas de R$250, com algumas divisões, como as mães terem direito a receber 50% em cima dos 250, ou seja, as mães receberiam R$375. Mas aí é que está a questão. Vários parlamentares querem elevar esse valor para 300, 400, talvez R$500. Mas, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, a maioria dos parlamentares vão aprovar sem alterar o texto do Senado, e aí seria uma forma de agilizar essas liberações. Bem, é o seguinte, o principal passo para permitir o retorno assistencial aconteceu na última quinta-feira, dia 4, com a aprovação dessa PEC emergencial em segunda votação no Senado Federal. Com esse resultado, o texto segue para a discussão na Câmara dos Deputados Federais, onde pode sofrer mudanças e pode alterar datas de liberação, caso de fato seja aprovado com alterações. E aí as pressões dos parlamentares são vários. Deputados da oposição pedem ampliação da renda emergencial com maior abrangência e maior valor justamente das parcelas. Em contrapartida, lideranças do governo, argumenta que o benefício aumenta o endividamento do país.
O relator do texto na Câmara, o deputado Daniel Freitas, indicou, inclusive, na última sexta-feira, dia 5, que o seu parecer deve seguir o texto encaminhado pelo Senado. Falei isso em vídeos anteriores. E ele diz o seguinte, abre aspas, qualquer alteração nessa PEC, ela faz o Brasil atrasar. Portanto, nós vamos discutir, vamos conversar e tentar acelerar o mais rápido possível o andamento dessa PEC. E aí, ele diz, segundo o próprio Ricardo Barros, que é líder do governo, ele vem falando que dia 18 será o pontapé inicial para os pagamentos, incluindo, começando com os beneficiários do Bolsa Família. Bem, eu lembro que a primeira parcela do auxílio emergencial, que foi iniciada em março do ano passado, tinha um valor de R$ 600 para os beneficiários autônomos e também para os desempregados e R$ 1.200 cota dupla para as mães chefes de família, ou seja, as principais responsáveis pela manutenção financeira do lar. O valor seguiu vigente pelos 5 meses e aí houve aquela redução, que foi o residual, quando saiu de 600 e baixou para 300, mesmo assim essas mães tiveram a cota dupla mantida, ou seja, enquanto o valor do auxílio ficou em 300, as mães continuaram recebendo R$ 600. Mas agora já é diferente. Em contrapartida, membros do governo defendem pagamentos de valores menores, seriam cotas diferenciadas. A proposta da PEC emergencial que foi aprovada no Senado Federal na última quinta-feira estima que 44 bilhões de reais sejam gastos com as novas parcelas do auxílio emergencial, com distribuição de valores diferentes para cada perfil econômico, sendo R$ 250 mensais para a maioria dos beneficiários e 375 para as mães de família. No entanto, o tema pode sofrer novas pressões na Câmara e os valores serem ampliados, como aconteceu no ano passado, quando os deputados argumentaram a proposta do governo de R$ 200 mensais para 600. Bem, para esse economista, o Igor Lucena, o ideal era que os pagamentos fossem de, no mínimo, R$ 500. E ele disse, abre aspas, eu defendo pelo menos o auxílio de R$ 500. Porém, dada a situação política do país, onde não há sintonia entre todos os agentes públicos, em todas as esferas vemos que há mais conflitos do que confluências de ideias. E aí é melhor ter esse auxílio de R$ 250 a R$ 375 do que não ter nada. Essas pessoas estão em necessidade desde janeiro, né? Janeiro e fevereiro sem nenhuma renda. E cada vez que demora para debater, enfim, se voltar para o Senado, aí pode correr o risco de isso ser liberado apenas no mês de abril. Bem, a ideia é que esse auxílio saia agora, nesse mês, e isso é necessário que esses pagamentos comecem de fato, como dizem, dia 18 de março. É uma situação, né? É uma situação. A pandemia não acabou, se esses fatores de saúde não acabaram, não tem sentido do auxílio ser encerrado. E por que foi encerrado, né? Em dezembro. Bem, a gente está falando de um assistencialismo necessário, a gente está falando de manutenção da sobrevivência de 40, talvez 70 milhões de pessoas. Um quarto da população brasileira teve acesso ao auxílio em 2020. É uma situação de necessidade. Ao mesmo tempo, esse especialista, esse economista ressalta que além dos informais e beneficiados do Bolsa Família, trabalhadores de setores com atividades interrompidas, como o comércio e o segmento de eventos, por exemplo, também precisam de medidas de ajuda do governo federal. E aí, a proposta do governo federal é que o auxílio emergencial seja retomado ainda nesse mês, dia 18 de março, com o primeiro pagamento do benefício estendido. No entanto, o texto da PEC emergencial ainda deve ser discutido e votado na Câmara dos Deputados Federais no dia 10, quarta-feira, onde pode sofrer modificações e até mesmo obstrução da oposição, que defende uma ajuda emergencial mais abrangente e maior, dada a situação econômica do país. Isso pode acontecer, Alex? Pode acontecer sim. Para resumo da história, 4 parcelas de R$ 250, isso o governo garante. Mas a oposição, lógico, vai brigar, lutar, debater para aumentar esses valores. E aí pode acontecer que seja aumentado, né? Como o analista vem dizendo, uma pequena chance, mas também corre o risco de demorar mais ainda, porque se houver uma paralisação na votação, aí não tem previsão de quando será votado, ou seja, poderá correr o risco de atrasar a liberação e o pagamento dessas parcelas de auxílio. É bem delicada essa situação, mas eu vou deixar com você para você dar a sua opinião. 4, o governo já quer pagar de 250, a oposição quer aumentar esse valor, mas aí pode correr o risco de demorar isso, e aí é que está o problema.
Ó, não esquece, dá um joinha, dá um like aqui embaixo, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, tá bom? Ó, eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, vai lá no Instagram, blog Alex Silva, compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas. A informação aqui é de primeiro e o principal verdadeira, do aqui do er. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para sua reflexão, para sua informação, um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal, dá a tua opinião sobre isso, hein? Tchau, tchau.